nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que ficou em grande evidência no decorrer dos eventos esportivos de magnitude que aconteceram no Brasil, especialmente a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, todos na cidade do Rio de Janeiro, com exceção da Copa do Mundo, que aconteceu no país como um todo. O tema é legado. Isso foi um tema, um assunto de grande repercussão nos meios midiáticos, no meio da população e não apenas na área de educação física. Muito se foi discutido e debatido sobre o tema, mas pouco foi explicado a respeito do que significa legado. Através desse pequeno vídeo você vai entender o que significa legado, o que significa legado político e o que significa legado olímpico. Aprendendo sobre essas três definições, certamente você vai conseguir transpor esse conhecimento e avaliar se os demais eventos, se os grandes eventos que aconteceram anteriormente aos Jogos Olímpicos trouxeram algum tipo de legado para a sua cidade, para o seu estado e para o país como um todo. Nós vamos começar com a definição de legado. Legado pode ter três definições. Primeiro, legado pode ser um nome próprio. Existiu um general chamado Legado, que teve grandes conquistas e por isso ele foi referenciado como uma pessoa e o nome legado passou a ser uma definição de conquista, de realizações. A segunda definição de legado é atribuição de responsabilidade. Você recebe algum tipo de demanda ou responsabilidade e isso pode ser chamado de legado. Por exemplo, você ficou responsável por levar um documento importante de uma cidade a outra, ou seja, você tem uma ação legada, uma responsabilidade, ou seja, você tem um legado a cumprir. Ou seja, você recebeu a responsabilidade de transportar esse documento importante. Então, isso seria a segunda definição de legado. Por fim, a terceira definição de legado é algum resultado, produto ou ação que outras pessoas poderão usufruir ou até mesmo outras pessoas de outras gerações poderão usufruir. Dentre essas três definições, para explicar a questão dos grandes eventos esportivos no país, nós vamos ficar com a terceira definição de legado, a ideia de que houve algum produto, ação ou resultado que ficou à disposição de outras pessoas ou até mesmo de outras pessoas para as próximas gerações. Com essa definição, nós vamos dar alguns pequenos exemplos sobre o que é e o que não é legado. Suponhamos que um pipoqueiro que trabalhe numa calçada, entenda que aquela calçada que tem uma movimentação muito grande de pessoas possa receber um polo de gastronomia de rua, que agora está muito na moda, um polo, um momento, um lugar onde outras barracas de alimentação de rua poderiam ser colocadas ali junto com a pipoca. Esse pipoqueiro, ele elabora dentro das suas condições um projeto, alguma coisa nesse sentido, ou algo rústico nesse sentido, ou algo mais rebuscado, se ele tiver esse conhecimento, ou pede ajuda para alguém, ou ele mesmo projeta. Isso não é importante no momento. O mais importante é a iniciativa desse pipoqueiro. Ele pensa em como esse polo de gastronomia de rua, através de pequenas barracas, pode acontecer nessa calçada, prepara esse projeto e entrega para a prefeitura.
e a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria Municipal de Ordem Pública daquela cidade, vai interpretar se esse projeto tem viabilidade ou não. A pergunta que eu faço é o seguinte: o projeto deste pipoqueiro, a iniciativa desse pipoqueiro, é um legado para a cidade? A resposta é não. Por quê? Legado precisa ser uma ação. De fato, essa iniciativa do pipoqueiro é uma ação, mas não é uma ação concretizada. Então, nós não podemos classificar a ação do pipoqueiro como um legado, porque isso não vai ficar para gerações futuras, né? O resultado e o projeto que ele elaborou, ainda que seja apreciado pelo poder público, não é um legado, é apenas uma iniciativa. E era necessário que se entrasse no nível de implantação para que pudéssemos pensar e avaliar se seria um legado ou não. Então eu acabei de dar um exemplo de uma ação, mas que não é um legado, porque para ser legado precisa ser uma ação concretizada. Vou dar um outro exemplo. Imagine uma mãe e uma filha que moram em duas casas, uma do lado da outra. Esta mãe tem uma casa independente num terreno e a filha tem uma outra casa independente num terreno. Essas duas casas são separadas por um muro, até que, em comum acordo, a mãe e a filha resolvem derrubar o muro que separam as duas casas e juntar os dois terrenos. Então, ficam apenas um terreno com duas casas. Aí, aquele muro que existia passa a não existir mais porque o pedreiro que foi contratado derrubou este muro. Pergunto a vocês: a derrubada do muro é um legado? A resposta é não. Por quê? Legado tem que ser uma ação concretizada com valor agregado. Se você derruba o muro, que é uma ação concreta, uma ação concretizada, mas não tem valor agregado, não tem nada que vá agregar nesse processo, exceto o fato da comunicação entre as duas casas, isso não pode ser considerado um legado. Até porque o que o pedreiro fez foi uma ação de desconstrução. Foi uma ação de destruição, de demolição. O muro não vai ficar para gerações posteriores. O muro não será usufruído por gerações posteriores. Pelo contrário, houve uma ação de desconstrução. Então, há uma ação concreta, mas não há valor agregado. Então, isso não é um legado. Outro exemplo: existe uma casa só em um terreno de 2 andares. De repente, existe uma escada que liga as duas casas, sendo que a mãe mora embaixo e a filha mora em cima, e essa escada que conecta as duas casas, ela está em condições não muito adequadas de segurança. Decide-se derrubar essa escada antiga e construir uma escada melhor, mais segura, mais equipada e condizente, inclusive, com as condições reais de saúde da mãe e da filha, que tem dificuldades, por exemplo, de deslocamento e locomoção. A escada por si só, né? A escada por si só é resultado, é produto de uma ação concreta, de uma ação concretizada com valor agregado. Então podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a escada
dentro desta casa é um legado. Independentemente daquela mãe ou daquela filha continuarem dentro deste imóvel, continuarem a morar neste imóvel, ainda assim aquela escada permanecerá ali e será utilizada por qualquer outra pessoa que vier a morar naquele imóvel. Então, nós estamos falando de legado. Eu dei alguns exemplos simples para vocês entenderem o que significa legado. O que significa legado dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano. Vamos transferir esta questão do legado sob uma perspectiva genérica para dentro da ideia do legado político. Todos os políticos, sejam eles do poder executivo ou do poder legislativo, com o mandato em mãos, devem produzir legados políticos, ou seja, ações concretas de valor agregado que possam ser usufruídas pela população e que talvez até sejam usufruídos por gerações seguintes. Então a construção ou reforma de uma estrada, de uma ponte, né, de uma via expressa, de uma rota de transporte de transporte férreo, né? Tudo isso pode ser um legado político. E os políticos, sejam eles do poder executivo, juntamente com o poder legislativo, têm a obrigação de produzirem o maior número de legados políticos, usufruindo do menor valor, o menor recurso, dos menores recursos do erário público, ou seja, fazer mais gastando menos. Isso seria a realidade idealizada, né? Seria o que nós entenderíamos por ideal. Isso é o legado político, porque nada mais é do que uma ação política concretizada mais valor agregado. Então, quando um político reforma uma praça, reforma uma ponte, faz saneamento básico, né, ilumina um bairro, de certa forma ele está produzindo legados políticos, né, para a sua gestão. A bem da verdade, ele não está fazendo nada além da sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Nós o elegemos para isso. Nós o remuneramos para isso. E ele simplesmente só tem que produzir legados políticos e gerir, seja a municipalidade, seja o governo estadual, ou seja a própria União, tanto na esfera executiva quanto na esfera legislativa, em qualquer um dos poderes. Né? Dos poderes, quando eu falo na esfera legislativa, nos poderes, eu estou falando da Câmara de Deputados e da Câmara de Senadores. Por fim, né, chegamos à questão do legado olímpico, que isso é o mais polêmico. No decorrer, né, durante todos os anos que antecederam a realização desses grandes eventos, sejam da Copa do Mundo, sejam das Olimpíadas e das Paralimpíadas, as perguntas que foram realizadas na imprensa entre a população é se, de fato, haveria legado olímpico. O que significa legado olímpico? São ações políticas concretizadas com valor agregado, mas que são produtos resultantes estritamente deste evento chamado Olimpíada ou Paralimpíada ou Copa do Mundo. Ou seja, aquilo, enquanto legado, só aconteceu porque houve uma Olimpíada, ou houve uma Paralimpíada, ou houve uma Copa do Mundo.
Isso é importante que nós tenhamos em mente, para que nós não saiamos falando o que não é possível ou falando besteira. Por exemplo, um grande equívoco que a população em geral pode vir a cometer é o seguinte: tudo que foi produzido a respeito de Olimpíadas, ou tudo que foi entregue anteriormente ou durante as Olimpíadas em termos de instalações físicas, pode ser considerado um legado olímpico. Isto é um equívoco, é um erro a fazer uma afirmação desse tipo. Assim como é um equívoco e um erro você fazer uma afirmação categórica e dizer: não tivemos qualquer tipo de legado olímpico com a realização das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Também é um equívoco. É necessário que nós observemos pontualmente, caso a caso, exemplo a exemplo, para que você tenha o discernimento do que é legado político e do que é legado olímpico. Vamos aos exemplos. Por exemplo, vamos aos exemplos. A reforma de uma grande via expressa na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela é também uma rodovia federal, ela também é parte da BR-101, ela é também uma rodovia estadual e ela também é uma via expressa municipal que liga o centro da cidade do Rio de Janeiro com a parte conhecida como Zona Norte e Zona Oeste. Essa via expressa tem mais de 50 quilômetros. E também, nas suas extremidades, ela vai dar continuidade à BR-101. No início, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ela se conecta com a ponte Rio-Niterói, que liga a região dos lagos e permite com que pessoas que venham de outros estados, especialmente do Espírito Santo, possam ingressar no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. No meio da Avenida Brasil, você tem conexões com as rodovias Washington Luiz, que dá acesso aos estados de Minas Gerais e até a continuidade até Brasília, por exemplo, Distrito Federal. Existe a ligação com a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio à cidade de São Paulo e as demais cidades que margeiam a cidade de São Paulo. E ao final da Avenida Brasil começa a rodovia que também nós chamamos de Rio Santos, que vai ligar ao Rio de Janeiro às cidades litorâneas conhecidas como Costa Verde, né? Que as cidades de Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, e continuando você vai chegar a Ubatuba e até a Baixada Santista e Santos propriamente dito. Essa rodovia, ela foi prometida para ser entregue duplicada, reformada, com as estações de BRTs, que são linhas expressas de ônibus prontas e aptas para a circulação das delegações no decorrer das Olimpíadas. Pois bem, a Avenida Brasil foi entregue antes das Olimpíadas, como ela está agora, sem as estações de BRT, sem as linhas de ônibus circulando nas vias expressas, mas reformada e duplicada. Então há duas faixas para a circulação dos carros e duas faixas que estão aguardando a circulação de ônibus, né, que já estão circulando ônibus, mas em caráter, digamos, pouco convencional. Em síntese, o legado político foi entregue parcialmente. Entretanto,
foi entregue antes das Olimpíadas. A pergunta é: a reforma parcial da Avenida Brasil pode ser classificado como um legado olímpico? Na minha opinião, a resposta é não. Mas ela pode ser classificada como um legado político parcial? A resposta é sim. Ela é um legado. Ela é um legado político. Ela é um legado político que foi entregue parcialmente, mas foi entregue. Ela foi feita ou ela foi desenvolvida para as Olimpíadas, ou melhorada, ou expandida, ou algo que o valha, porque deveria ter sido pensado com uma certa necessidade, com uma certa urgência para as Olimpíadas? A resposta para mim é não. Por exemplo, existe um projeto de ligação do centro da Zona Oeste, que são os bairros de centro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, talvez vocês conheçam de nome: Bangu, Marechal Hermes, Deodoro, Realengo, Padre Miguel. Esses são bairros da Zona Oeste e que eles são muito próximos a outro bairro da Zona Oeste, que é a Barra da Tijuca, mas que são separados por uma massa de montanhas, por um conjunto de morros bastante íngremes, né? E com bastante dificuldade de acesso. Existe um projeto, já existia um projeto de 40, 50 anos, de se fazer túneis de ligação desses bairros para a Barra da Tijuca, só que esses projetos nunca foram concretizados. Na gestão do prefeito Eduardo Paes, foi concretizado um projeto chamado Transolímpica, ou Transoeste, Transolímpica, Transoeste, enfim, que liga esses bairros à Barra da Tijuca através de uma via expressa, fazendo a ligação através de estradas por entre essa massa de morros. Essa obra foi entregue antes das Olimpíadas completa. De fato, ela foi entregue completa. A pergunta é a seguinte: ela pode ser classificada como um legado olímpico? Na minha opinião, não, não é legado olímpico. Por quê? O projeto já existia há muito tempo. O que o prefeito Eduardo Paes fez, isso nós não podemos tirar o mérito, é ter colocado em prática. E tendo sido colocado em prática, isso virou um legado político para a gestão dele, um legado político para a cidade do Rio de Janeiro. Porém, isso não é legado olímpico. Isso não foi produto ou resultado de uma ação voltada para as Olimpíadas. Agora vamos dar outros exemplos que são incontestavelmente legados olímpicos. Por exemplo, dentro de algumas instalações olímpicas, após o encerramento das Olimpíadas e Paralimpíadas, se transformaram em escolas públicas, escolas municipais. Sim, isso é legado olímpico, sem dúvida alguma, porque sem as instalações físicas criadas para as Olimpíadas, não teria sido criadas escolas. Então isso não pode ser contestado, isso de fato é legado olímpico. Talvez vocês não saibam, mas eu sou técnico em processamento de dados da empresa municipal da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou técnico em processamento de dados da Iplan Rio, prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A Iplan Rio é a empresa municipal de informática que é vinculada à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E eu trabalhei no decorrer das Olimpíadas e Paralimpíadas na monitoração de sistemas críticos. E eu, dentro do cargo de técnico em processamento de dados, eu tenho a função de DBA. DBA é uma sigla em inglês que significa administrador de banco de dados. No decorrer de todo o período que nós trabalhamos com a administração de banco de dados, nós já fazemos a monitoração e administração e melhoria de performance
diversos, inúmeros, milhares de bancos de dados com diversas tecnologias que lá estão hospedados para atendimento da municipalidade. Nós já fazemos isso, a iPlan-Rio já faz isso e com bastante qualidade. Com as Olimpíadas, a iPlan-Rio recebeu um investimento de maior número de aplicativos, de softwares de monitoração e administração de recursos de banco de dados, de sistemas operacionais, de melhora de rede e de painéis de monitores para que nós pudéssemos observar online como estava se dando a saúde dos sistemas críticos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Esse investimento foi específico para as Olimpíadas e está em pleno funcionamento na atual gestão. Isso também é um exemplo clássico de legado olímpico. Por quê? Já havia um processo continuado de monitoração e administração e melhoria contínua dos sistemas críticos e especialmente de administração de banco de dados. Com as Olimpíadas houve um investimento adicional na área de segurança de tecnologia da informação e eu fui parte desse processo como um técnico responsável por essa monitoração. E gostaria de falar que eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nem político, com a atual gestão, não tenho nenhum cargo, não ocupo nenhuma função gratificada, não recebo nenhum adicional salarial para estar falando isso. Estou dizendo que isso é um fato concreto, é um legado olímpico. E por isso eu tenho discernimento de dizer que sim, isso é produto, é resultado, de investimento na segurança da tecnologia da informação como um legado das Olimpíadas. Feito esta apresentação do conceito de legado, legado político e legado olímpico, você já tem as condições necessárias para dizer o que é legado e o que não é. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo do que o necessário, do que o normal, mas ao menos você recebeu um conhecimento suficiente para poder intervir e discutir de maneira apropriada e condizente e com volume de conhecimento a respeito de cada um desses temas. Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e espero que isso tenha agregado conhecimento. Obrigado e até o próximo vídeo.